Houve um som, não apenas de explosões, mas daquele tipo de som que rasga a falsa sensação de normalidade. Um ruído que parece dizer ao coração humano: tudo o que vocês chamam de estabilidade pode se partir em um instante. O ar fica pesado. As notícias chegam como golpes. Nomes de nações, mapas, mísseis, alvos, fumaça. Números altos demais para caberem dentro da alma. E então eu te pergunto, o que acontece dentro de você quando o mundo parece tremer diante dos seus olhos? O que o seu coração sente quando a força humana se levanta com toda a sua violência e a vida se torna pequena diante de decisões tomadas longe de quem sofre? Será que o homem ainda percebe o peso dos seus próprios caminhos? Ou já se acostumou a ouvir sobre destruição como quem escuta a chuva bater do lado de fora? A notícia que hoje chega até você fala de uma ofensiva em que, segundo declaração do secretário de Defesa dos Estados Unidos, mais de 15 mil alvos foram atingidos no Irã em ações conduzidas com Israel. A reportagem foi publicada pela CNN Brasil em 13 de março de 2026. Eu não te trago essa notícia como confirmação de profecia. Não te entrego datas, não te ofereço certezas apressadas. Eu apenas te convido a olhar, a comparar, a perceber como o coração humano reage quando o poder, o medo e a guerra se encontram. Abra comigo o Apocalipse. Leia comigo Apocalipse 6:4. E ao que estava montado nele foi dado tirar a paz da terra. Observe atentamente essa frase. Tirar a paz da terra. Poucos percebem a força silenciosa dessas palavras. O texto não fala apenas de batalha. Fala da paz sendo arrancada, daquilo que parecia firme deixando de existir, da ordem cedendo lugar ao espanto, da rotina sendo interrompida por algo que ninguém consegue controlar por completo. Quando você compara essas palavras com o mundo atual, algo chama a atenção. Não porque a notícia seja uma chave definitiva de interpretação, mas porque ela revela mais uma vez aquilo que sempre esteve diante dos olhos humanos. A paz é frágil quando o coração se afasta da reverência, da humildade e do temor. Guarde essa frase por um momento. Nem sempre o maior sinal da crise é o barulho das armas. Às vezes, é o silêncio endurecido da alma que já não se abala com a dor do outro. Eu vejo homens contando alvos, mas quem conta as lágrimas? Eu vejo estratégias sendo explicadas, mas quem recolhe o medo de uma criança? Eu vejo a força sendo exibida, mas quem percebe o vazio que sobra quando a paz é removida? Apocalipse não foi escrito para alimentar pânico. Foi dado para despertar discernimento, para fazer você olhar além do impacto imediato, para lembrar que por trás do estrondo exterior existe também uma batalha interior, a do coração humano tentando viver sem luz, sem arrependimento, sem percepção da sua própria fragilidade. E talvez seja por isso que você esteja ouvindo estas palavras agora. Não para sair daqui com respostas fechadas, mas para permitir que a sua alma acorde, para ler com mais cuidado, para sentir com mais profundidade, para enxergar que em tempos de guerra, a pergunta mais urgente talvez não seja apenas o que está acontecendo no mundo, mas o que está acontecendo dentro de nós. Se esta reflexão já tocou algo no seu coração, inscreva-se no canal e permaneça comigo até o fim desta mensagem. Há detalhes em Apocalipse que, quando lidos com atenção, fazem o homem moderno se enxergar de um jeito que quase nunca deseja ver. Eu continuo te convidando a permanecer nesse trecho. Volte seus olhos novamente para essas palavras. Foi dado tirar a paz da terra. Perceba algo que muitos deixam passar. O texto não descreve apenas a existência de conflitos, mas uma permissão, uma liberação. Como se algo fosse retirado, não apenas construído pelo homem, mas também permitido em um nível que ultrapassa o entendimento imediato. Leia comigo com mais calma. Sinta o peso disso. O que é a paz, senão aquilo que sustenta o convívio, que mantém o coração em repouso, que permite ao homem viver sem constante ameaça? E o que acontece quando essa paz não apenas enfraquece, mas é retirada? Observe este detalhe comigo. Quando a paz se vai, não é só o campo de batalha que muda. As relações mudam. A confiança desaparece. O medo se espalha silenciosamente,
como um vento que não se vê, mas se sente. E então eu te pergunto, será que a ausência de paz começa apenas nas decisões dos líderes, ou ela nasce primeiro dentro do coração humano? Apocalipse não descreve apenas eventos exteriores. Ele revela estados espirituais, condições internas, realidades que começam invisíveis, antes de se tornarem impossíveis de ignorar. Poucos percebem isso quando leem este versículo. A retirada da paz não começa com armas. Começa quando o homem perde a capacidade de reconhecer o valor da vida. Quando o outro deixa de ser visto como alguém e passa a ser apenas um obstáculo, um número, um alvo. Quando você olha para notícias como essa, não se trata apenas de geopolítica. Existe um reflexo mais profundo sendo exposto. Guarde isso. Toda guerra visível carrega dentro dela pequenas guerras invisíveis que foram ignoradas por muito tempo. Abra comigo agora Apocalipse 16:9. Leia atentamente. E blasfemaram o nome de Deus, e não se arrependeram para lhe dar glória. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Mesmo diante do caos, mesmo diante da dor, mesmo quando tudo parece desmoronar, o coração humano pode continuar endurecido. Isso te chama a atenção? Porque o problema não é apenas o sofrimento, é a resistência em mudar mesmo depois dele. Quando você compara isso com o mundo atual, algo silencioso emerge. O homem evoluiu em tecnologia, em estratégia, em poder. Mas será que evoluiu na sua capacidade de reconhecer seus próprios limites? Ou será que quanto mais forte se sente, menos disposto está a refletir? Eu não te digo isso para te assustar. Eu te convido a observar. Porque Apocalipse não aponta o dedo para nações específicas. Ele revela padrões do coração humano. E talvez a pergunta mais importante não seja quem está certo, mas sim, o que isso revela sobre nós. Você consegue perceber isso dentro de si também? Em pequenas decisões? Em julgamentos rápidos? Na dificuldade de perdoar? Na facilidade de endurecer? Se essas palavras encontraram eco em você, eu quero te ouvir. O que você sente quando lê esse trecho de Apocalipse e observa o mundo ao seu redor? Deixe sua reflexão nos comentários, porque às vezes, ao expressar o que está dentro, algo começa a ser transformado. Há algo silencioso acontecendo dentro do ser humano enquanto ele observa tudo isso. Não está nos mapas, não aparece nas manchetes, mas é tão real quanto qualquer explosão. É o modo como o coração reage. Alguns sentem medo, outros indiferença. Alguns se revoltam, outros apenas seguem o dia, como se nada tivesse realmente peso. E eu te pergunto com calma, em qual desses lugares o seu coração está agora? Porque, enquanto você observa conflitos entre nações, existe também um conflito mais sutil acontecendo dentro de você, entre sentir e se proteger do que sente, entre se importar e se acostumar. Observe este detalhe comigo. O homem não precisa estar em um campo de guerra para que algo dentro dele se torne endurecido. Abra comigo Apocalipse 9:20. Leia com atenção. Os outros homens não se arrependeram das obras de suas mãos. Guarde essa frase por um momento. Não se arrependeram, mesmo depois de ver, mesmo depois de ouvir, mesmo depois de sentir o impacto. Isso revela algo profundo. O ser humano tem a capacidade de continuar, mesmo quando sabe lá no fundo que algo não está certo. Ele segue, ele se distrai, ele racionaliza, ele normaliza. Quando você compara essas palavras com o mundo atual, algo inquietante aparece. Não é apenas sobre grandes decisões políticas, é sobre pequenas escolhas repetidas todos os dias. É sobre como o coração vai se ajustando lentamente, até que aquilo que antes causava dor já não causa mais. Poucos percebem isso quando leem esse trecho. A maior transformação não acontece de repente. Ela acontece aos poucos, quase imperceptível. Hoje uma notícia impacta, amanhã outra ainda maior chega. E sem perceber, o coração começa a criar resistência. Não por maldade, mas por sobrevivência. Mas existe um risco nisso. Quando você deixa de sentir, você também deixa de perceber.
E quando deixa de perceber, você perde a chance de mudar. Eu não estou te dizendo para viver em angústia, mas para não perder a sensibilidade, porque a sensibilidade é o que mantém o coração vivo. Eu vejo muitos tentando entender o mundo, mas poucos dispostos a entender a si mesmos. E talvez seja por isso que tantas coisas continuam se repetindo. Não apenas entre nações, mas dentro de cada pessoa. Quando você olha para tudo isso, o que acontece dentro de você? Você se fecha? Você se protege? Ou você permite que isso te leve a uma reflexão mais profunda sobre quem você está se tornando? Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. O maior perigo não é apenas a guerra externa. É quando a alma aprende a conviver com ela como se fosse normal. E quando isso acontece, algo essencial se perde. Se essas palavras fizeram você parar por um instante e olhar para dentro, compartilhe essa mensagem com alguém que também precisa desse despertar. E me diga, você sente que o mundo está mais insensível? Ou acredita que ainda há espaço para um coração verdadeiramente desperto? Existe um detalhe em Apocalipse que muitos leem, mas poucos realmente contemplam. Não está apenas nos grandes símbolos, nem nas imagens mais conhecidas. Está nas entrelinhas, no comportamento que se repete. Volte comigo mais uma vez. Abra Apocalipse 16. Mas agora, observe além da superfície. Observe o padrão. Mesmo diante de sinais intensos, mesmo diante de consequências visíveis, o coração humano continua resistindo. Isso não te faz pensar? Porque, naturalmente, esperaríamos o contrário. Diante da dor, mudança. Diante do caos, reflexão. Diante da fragilidade, humildade. Mas o que o texto revela é algo mais profundo e mais desconfortável. Leia comigo novamente com calma. Os homens não se arrependeram. Guarde isso. Não se trata apenas do que acontece fora, mas daquilo que se recusa a acontecer dentro. Observe este detalhe comigo. Apocalipse não enfatiza apenas o evento, ele revela a reação. E talvez seja aqui que quase ninguém para. O problema não é apenas a existência de crises, mas a incapacidade de permitir que elas transformem o coração. Quando você olha para o mundo atual, com conflitos, tensões e decisões que afetam multidões, existe um risco silencioso. O risco de observar tudo isso e continuar exatamente o mesmo, sem pausa, sem revisão, sem arrependimento, sem consciência mais profunda. E eu te pergunto com serenidade, quantas vezes você já viu algo que te impactou, mas seguiu como se aquilo não tivesse chamado você para mudar? Não é uma acusação, é um convite, porque há um ponto aqui que quase ninguém comenta. O endurecimento não acontece de uma vez. Ele é construído na repetição. Repetição de indiferença, repetição de distração, repetição de escolhas que evitam o confronto com a própria verdade. E, pouco a pouco, o coração se adapta. Apocalipse revela esse processo com uma precisão silenciosa, não para expor, mas para despertar. Porque enquanto o mundo discute poder, estratégia e domínio, existe uma batalha muito mais decisiva acontecendo em silêncio. A luta entre reconhecer ou resistir. E talvez o mais sutil de tudo seja isso. Você pode estar vendo tudo, entendendo tudo, e ainda assim não permitir que nada disso te transforme. Quando você compara isso com a notícia que vimos no início, não como cumprimento, mas como reflexão, algo se destaca. Grandes movimentos acontecem, decisões são tomadas, consequências se espalham. Mas o que acontece dentro de cada pessoa que observa? Essa é a pergunta que raramente é feita. Eu te convido a não ignorá-la, porque é nela que mora o verdadeiro despertar. Se essa mensagem encontrou um lugar silencioso dentro de você, guarde este momento, salve este vídeo, e se sentir no coração, compartilhe com alguém específico. Alguém que talvez esteja precisando enxergar além do que é apenas visível. O som ainda ecoa. Mesmo quando a notícia termina, mesmo quando a tela se apaga, há algo que continua reverberando dentro de quem realmente observa. Não são apenas os acontecimentos, é o que eles revelam.
Ao longo dessa reflexão, você viu mais do que uma sequência de fatos. Você foi convidado a perceber padrões, a sentir nuances, a encarar algo que quase sempre é evitado, o estado do próprio coração. Porque o Apocalipse não começa no mundo, ele começa na percepção. Abra comigo Apocalipse 3:20. Leia em silêncio. Eis que estou à porta e bato. Pare por um instante. Entre tantos símbolos grandiosos, entre visões intensas, essa imagem é quase íntima demais. Uma porta, um convite, um chamado silencioso. Existe um ponto aqui que quase ninguém comenta. Enquanto o mundo vive movimentos que parecem incontroláveis, há um chamado extremamente pessoal acontecendo ao mesmo tempo. Não é coletivo, não é imposto, não é forçado, é individual. Eu bato, não nas nações, não nos sistemas, mas no coração, e então tudo se encontra nesse lugar. As guerras que você vê, as tensões que você sente, as notícias que te impactam, tudo isso pode te levar a muitos caminhos. Mas existe um que poucos escolhem, o de ouvir. Ouvir de verdade, sem distração, sem defesa, sem pressa. Porque no fim, a grande questão não é apenas o que está acontecendo no mundo, mas o que você faz com aquilo que está vendo. Você endurece? Você ignora? Ou você permite que isso te torne mais consciente, mais sensível, mais desperto? Quando você lembra da notícia que iniciou essa reflexão, números altos, forças em ação, decisões que ecoam por territórios inteiros, talvez agora ela já não pareça apenas uma informação. Talvez ela tenha se transformado em um espelho, não para julgar o mundo, mas para revelar algo dentro de você. Apocalipse não fecha portas, ele revela. Revela que, mesmo em meio ao caos, ainda existe um convite. Mesmo diante do barulho, ainda existe uma voz suave. Mesmo quando tudo parece distante, há algo extremamente próximo. E talvez seja isso que permanece depois que tudo passa. Não o som das guerras, mas o eco da pergunta que não se cala. Você está ouvindo? Quero saber sua percepção sincera. Quando você observa essa notícia e lê essas palavras do Apocalipse, o que passa pelo seu coração? Deixe sua reflexão nos comentários. E se este vídeo falou com você, o seu like ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas.